Você já ouviu falar de inteligência preditiva? Inteligência que prevê as coisas. A inteligência que prevê as coisas, ela está produzida no sistema neocórtex ou córtex, que o nosso cérebro é dividido em reptiliano, presente em todos os répteis, o cérebro límbico, presente em todos os mamíferos, que fica no meio, límbico quer dizer a margem, e o cérebro neocórtex ou córtex. O cérebro neocórtex ou córtex é aquele que prevê o futuro. Então hoje já está se estudando no comportamento através das múltiplas inteligências, algo chamado inteligência preditiva, que é uma inteligência que tem a capacidade de predição das emoções do outro e é fundamental no comportamento social. Nós cometemos os atos de prever o que pode acontecer na observação, e isso é neurocientífico, isso é um estudo da neurociência. Então se chama inteligência preditiva, é uma inteligência que é usada também nos algoritmos, nas inteligências algoritmos artificiais, e ela é a capacidade de você analisar dados e fatos e prever que algo pode acontecer. Isso não tem nada a ver com adivinhação, isso é neurociência. Isso não tem nada a ver com xamanismo, com charlatanismo, isso tem a ver com a descoberta da neurociência, descoberta dessa área que eu tenho estudado há uns 15, 16 anos e que eu tanto gosto. Então, o que leva você a acreditar que o cérebro córtex ou neocórtex, tanto faz falar córtex ou neocórtex, que é o cérebro evoluído, o cérebro responsável pela linguagem, pelo pensamento lógico, pelos humanos, que só os humanos têm, o que fez os humanos serem aqueles seres que dominam todas as espécies humanas, todas as espécies da Terra. Imagina, nós humanos somos aquele que não tem pelo para nos proteger no frio, a gente não tem a melhor visão, a gente não é o que corre mais, mas nós temos o cérebro evoluído. A partir do momento que o humano se tornou bípedes, que começou a andar de duas pernas, porque o humano andava de 4. A partir do momento que começou a se comunicar, a partir do momento que começou a interagir, o aspecto social fez os humanos tomar essa dimensão que nós tomamos. Então hoje você está ouvindo falar aqui nessa live, nós estamos fazendo live exclusiva para membros, e eu estou gravando um pedacinho para depois postar nas mídias sociais, tem a ver com inteligência preditiva, de prever o que pode acontecer por análise de dados e fatos, e passa pelos neurônios espelhos, passa pela empatia emocional, pela empatia cognitiva, pela empatia somática e passa também pela alteridade. Então, grava essa palavra, inteligência preditiva, ela vai fazer parte das múltiplas inteligências. É a inteligência que está sendo usada na construção da inteligência artificial. Então, nós humanos que temos ela, e a gente tem que ter a certeza que os neurônios espelhos, que Giacomo Rizzolatti falou, quando ele viu o experimento que ele estava fazendo com macacos, e aí ele chegou à conclusão do estudo do neurônios espelhos, que é a base da empatia, espelhamento, que nós nos espelhamos com as pessoas em frente. Isso tem a ver com identificar as emoções das pessoas. Isso é totalmente neurocientífico. Isso tem a ver de você ver as expressões das pessoas e saber identificar através dos neurônios espelho. Você já se tornou membro do canal de YouTube? Vem se tornar membro do canal de YouTube, que você tem lives exclusivas como essa que nós estamos ministrando. E eles estão aqui e eles vão levar para casa 3 apresentações feitas, e hoje nós estamos falando de neurônios espelho, de empatia, nós falamos já de sistema límbico, nós já explicamos aqui hipocampo, hipotálamo, amígdala, nós já explicamos ínsula, nós já explicamos giro singular, nós já explicamos tronco encefálico. Vem fazer parte de um membro do canal de YouTube. Você vai ficar de fora? Garanto que você vai ter desejo de participar. A próxima live nós vamos explicar as 3 empatias: empatia somática, empatia cognitiva, empatia emocional, e nós vamos falar dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, nós vamos falar de acetilcolina, nós vamos falar de GABA, nós vamos falar de ocitocina. Torne-se membro direto no canal de YouTube. É a unidade responsável pela emoção, pelas emoções e pelos comportamentos.
entender a participação das diversas estruturas do sistema nervoso central nos processos emocionais, entender o conceito do sistema límbico, identificar seus comportamentos, entender suas principais conexões e funções, compreender as estruturas emocionais, entender as estruturas cerebrais, entender como que funciona o sexo, o aprendizado, a memória, a motivação e as respostas homeostáticas no nosso cérebro. O sistema límbico, ele é responsável pela fisiologia de certos estímulos no nosso cérebro, como alegria, como tristeza, como medo, como raiva e como nojo. Como eu estava falando para vocês, a ínsula é aquela que vem corroborar com a teoria do Freud, que a ínsula tem sido comparada à consciência no nosso cérebro. E a neurociência, ela vem cada vez mais corroborar com a teoria do Freud. Eu gosto sempre de mostrar esse livro que eu tenho, que se chama Psicanálise e Neurociência. Ele foi escrito em 88 e ele foi escrito antes do Eric Kandel ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, comprovando a existência no hipocampo da memória, porque é dentro do hipocampo, no nosso cérebro, que está a memória. E a memória de curta duração, a memória de longa duração, a memória que faz com que a gente sobreviva, que a gente saiba onde a gente botou nossa chave, que a gente saiba no outro dia quem nós somos. Então foi o Eric Kandel, quando ganha o Prêmio Nobel em 1990, não, mentira, no ano 2000, o Eric Kandel, ele nasceu em 1929, ele está vivo, ele tem um estudo dele na internet que ele fala em busca das memórias. Se você tiver curiosidade, assista, que ele conta toda a trajetória dele quando ele sai da Áustria com 9 anos, quando Freud no mesmo ano sai da Áustria e vai para a Inglaterra. As histórias dele se imbrica, Freud com 82 anos indo para a Inglaterra e o Eric Kandel indo para os Estados Unidos. Eric Kandel é um médico, psiquiatra, que estudou a psicanálise e comprovou várias coisas da psicanálise. E aí tem aquele filme Divertidamente, que fala do nojo. O nojo está atrelado a uma área do nosso cérebro que chama ínsula. O medo está atrelado a uma área do nosso cérebro que chama amígdala. O hipocampo está atrelado às memórias. O hipotálamo está atrelado às nossas emoções. A sede do sistema límbico é o hipotálamo. Os lobos, nós temos 4 lobos no cérebro. Nós temos lobos frontal, nós temos lobo parietal, temporal. Parietal fica aqui assim mais ou menos. Temporal fica nas têmporas. E nós temos o lobo occipital atrás, que escreve com O e não com H. O occipital é responsável pela visão, o temporal é responsável por muito da empatia no cérebro. Faz parte os 4 lobos, que é o lobo frontal, o lobo occipital, o lobo parietal e o lobo temporal. Temporal responsável pelas têmporas, occipital responsável pela visão, parietal responsável pela nossa sintonia de movimento e o frontal aqui na frente responsável pela nossa comunicação, linguagem e também pela empatia. E também nós vamos hoje falar desse órgão pequeno no cérebro, que é considerada consciência, a ínsula. A ínsula é aquela minúscula ilha no meio do cérebro, que apesar de tão pequena, essa região que fica no neocórtex cerebral ou córtex cerebral, porque se a gente pode falar neocórtex ou a gente pode falar córtex, porque é o cérebro evoluído, que só tem nos humanos, porque os seres humanos, os seres humanos têm um cérebro trino, que é reptiliano na base caudal, o límbico, que é o nós estamos estudando, e o cérebro córtex ou neocórtex é o cérebro evoluído responsável pela linguagem, pela comunicação, e onde está responsável várias coisas. Apesar dessa região tão pequena no cérebro, ela é aquela que entende os nossos comportamentos. Há quem diga que nela está localizado o âmago da nossa consciência. Alguns neurocientistas afirmam que apenas essa estrutura é bem primitiva e funciona como fonte vitalícia das nossas emoções. Apesar de não ser vista externamente, a ínsula é considerada uma das 5 regiões como um lobo cerebral. Então, esses 4 lobos que eu falei, a ínsula tem sido considerado um lobo cerebral. A ínsula nos convida a entender o comportamento alheio. É a que nos confere emoções como nojo e que nos ajuda a responder emocionalmente a uma música. Essa região apresenta grandes motivações como fobias e compulsões. Então, na ínsula, cada vez mais os neurocientistas estão descobrindo que dentro da ínsula está responsável o seu perfil de ansioso e o seu perfil de compulsivo. Ela também aciona quando alguém ri, quando alguém conta uma piada, quando alguém fica triste.
ela reconhece a emoção no rosto da outra pessoa. Então ela é capaz de reconhecer as emoções. O órgão no cérebro que reconhece as emoções se chama ínsula. O que quero destacar aqui é que existem estruturas cerebrais voltadas para a empatia e que demonstram o valor intrínseco no treino da empatia durante toda a nossa vida. O lobo parietal posterior, no sulco temporal superior, e a ínsula corresponde à nossa capacidade de compreender o sentimento de outras pessoas e entender e como usar a linguagem. O córtex ou neocórtex e o pré-motor e o parietal inferior associado ao movimento e percepções. Então agora a gente vai falar de outras estruturas cerebrais. Nós vamos falar agora da amígdala, que foi escrita em 1950 pela primeira vez. Então, identificar seus comportamentos, entender suas principais conexões e funções, compreender as estruturas emocionais, entender as estruturas cerebrais, entender como que funciona o sexo, aprendizado, é a unidade responsável pela emoção, pelas emoções e pelos comportamentos. Entender a participação das diversas estruturas do sistema nervoso central nos processos emocionais, entender o conceito, a motivação e as respostas homeostáticas no nosso cérebro. O sistema límbico, ele é responsável pela fisiologia de certos estímulos no nosso cérebro, como alegria, como tristeza, como raiva e como nojo. Como eu estava falando para vocês, a ínsula é aquela que vem corroborar com a teoria do Freud, que a ínsula tem sido comparada à consciência no nosso cérebro. E a neurociência, ela vem cada